Fantasmas, aparições e vultos são fenômenos bastante comuns. Mas você já se perguntou por que algumas pessoas são mais suscetíveis a esses fenômenos que as outras? O que essas pessoas têm de especial que as outras não têm? A sensibilidade mais aflorada ou algum ponto inexplicável no processo evolutivo torna possível esse acesso a dimensões que estão além do alcance das pessoas ditas comuns? O vídeo de hoje traz o relato de 2 acontecimentos vivenciados pela mesma pessoa em um breve espaço de tempo. Seja muito bem-vindo! Eu sou o Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Se você se identifica com o conteúdo do canal, não deixe de fazer a sua inscrição para não perder os próximos vídeos. Assista a esse vídeo até o final e se gostar do conteúdo, deixe o seu like e não deixe de escrever nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Se você quiser e puder ajudar o nosso canal, na descrição do vídeo você encontra a nossa chave Pix e pode contribuir com o valor que desejar. Você também pode dar a sua contribuição através da aba Valeu, logo abaixo da tela que está exibindo o vídeo. Desde já, o canal agradece. Olá, Luciano. Olá, amigos do canal. Meu nome é Michele. Eu sou da cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e hoje eu tenho 40 anos. Antes de tudo, eu vou dizer algo. O que eu estou prestes a contar nunca foi contado para ninguém fora da minha família. Há anos, nós temos guardado isso só para nós. São 2 histórias que aconteceram quando eu era bem jovem e eu tinha cerca de 19 para 20 anos. A primeira história aconteceu quando a minha família saiu de férias. O meu pai decidiu ir a um retiro na parte central do país, não muito conhecido, pois queríamos um pouco de paz. Um amigo do meu pai sugeriu um resort em Goiás, falando que era muito bom e bem calmo. Olhando as fotos e os vídeos do lugar, nós ficamos apaixonados. Mas o lugar era muito caro para nós, e estávamos em 6 pessoas. Por isso, precisaríamos de 2 quartos, o que encareceria ainda mais a nossa estadia. Nós nos hospedamos então em uma pequena e confortável pensão familiar. Era um lugar muito bonito, bem quieto e não tinha muitos turistas. Na pensão não havia mais ninguém hospedado além de nós. Os donos do lugar eram um casal com um filho de 1 ano de idade. Essa pensão era um pouco mais longe da cidade do que as outras e ficava às margens de um pequeno lago. Do outro lado do lago tinha uma casa, suntuosa e imponente, com um lindo acabamento de madeira e um pequeno deck na parte da frente. Era uma casa linda, mas que parecia estar abandonada. Parte da madeira estava tomada por cupins e a sacada também em madeira que ficava no andar de cima parecia estar prestes a desabar. Apesar de ser uma área muito bonita, com um lago para pescar e nadar e uma grande área verde para fazer caminhada e andar a cavalo, nós ficamos surpresos de não ter nenhum turista ou alguém da cidade naquela região. Mas nós estávamos bem felizes, já que queríamos justamente paz e silêncio. E os primeiros dias foram maravilhosos. Descobrimos algumas trilhas que nos levaram a alguns lugares fantásticos, de onde tínhamos uma visão privilegiada da cidade. Lá pelo 3º ou 4º dia, eu não me lembro bem, por volta das 2 da tarde depois do almoço, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão mais novo e eu decidimos ir caminhar um pouco. O bebê dos donos da pensão e a babá dele, que era da região, decidiram vir conosco para nos mostrar alguns lugares da região que ainda não havíamos explorado. Nós andamos por cerca de 3 quilômetros, seguindo a margem do lago, enquanto a babá nos contava sobre os locais por onde passávamos, falando um pouco sobre a história do lugar. Estávamos muito atentos, observando as antigas construções e as ruínas das antigas fazendas de engenho do lugar, quando vimos uma mulher muito alta e pálida, num vestido vermelho, de pé, sozinha, embaixo de uma árvore um pouco afastada da margem, próximo a um grande descampado. Eu achei estranho que eu podia ver a sombra da árvore, mas eu não vi a sombra da mulher. Isso me chamou bastante atenção. Quando chegamos perto da mulher, ela sorriu e começou a chamar o bebê, acenando com a mão para nos aproximarmos.
Nós acenamos de volta para ela, mas assim que a babá a viu, ela segurou o bebê o mais forte que podia e começou a correr desesperada. Nós ficamos meio confusos sem saber o que tinha acontecido, mas achamos que algo tinha acontecido ao bebê, então fomos atrás dela para ver se podíamos ajudar em alguma coisa. Nós corremos alguns metros e quando eu virei para trás para ver a mulher, ela tinha simplesmente sumido. Luciano, nós estávamos em uma área completamente aberta, sem mato nenhum, só grama, e a única árvore que tinha por ali era a árvore que a mulher estava embaixo, mas eu não conseguia mais vê-la. Ela não podia ter ido para lugar nenhum sem que eu pudesse vê-la, exceto subir na árvore. Mas mesmo assim, ela teria que subir muito rápido, o que eu acho difícil. Meu pai também olhou para trás e não viu ninguém. Então todos nós voltamos para a pensão, bastante assustados e bastante confusos. Quando falamos o que tinha acontecido para os donos da pensão e para os outros habitantes do local que ali estavam, eles acreditaram e falaram que a mulher de vermelho era, na verdade, uma bruxa e que coisas estranhas aconteciam na casa do outro lado do lago. Eles disseram que aquela mulher mora sozinha naquela casa que só parece estar abandonada e que ela nunca sai de casa. Chegaram até a duvidar certa vez de que ela morasse realmente ali, porque ninguém nunca nem viu nenhum tipo de luz acesa dentro da casa. Algumas noites de lua cheia, eles diziam ouvir um som de tambores ecoando através dos campos e, inclusive, podiam ouvir o som de bebês chorando dentro da casa. Isso deu início a um boato nunca confirmado de que aquela mulher é, na verdade, um espírito que vaga por ali procurando por bebês para seus rituais malignos. Depois de ouvir isso, o meu pai, que é uma pessoa muito supersticiosa, para não dizer medrosa mesmo, resolveu ir embora de lá, no mesmo dia. Então voltamos para casa e permanecemos bem impressionados por um bom tempo. A segunda história que eu tenho para dividir com você e os amigos do canal aconteceu com a minha família e um amigo quando estávamos viajando novamente, dessa vez para conhecer o Pantanal. Depois de dirigir o dia inteiro, resolvemos parar em um lugar, pois já era bem tarde. Era por volta de 00:30 e todos estavam exaustos. O medo de cochilar no volante era algo que afetava a todos, então achamos mais prudente descansar um pouco. Nós encontramos um hotel que antes havia sido uma casa numa cidade que tinha pelo caminho e nos registramos para passar a noite. Era um típico hotel de beira de estrada, meio caindo aos pedaços. Nem precisava estar hospedado lá para ver que o lugar precisava urgentemente de reformas. Ele ficava um pouco afastado da pista e era um lugar bem deserto e escuro. Talvez pelo adiantar da hora, estavam todos dormindo e o silêncio daquele local até dava medo. Meu irmão brincou que dava para ouvir a respiração dos mosquitos do outro lado da estrada, que também estava bem vazia. A fachada do hotel não era nada convidativa, e se você passasse por lá durante o dia, duvido que quisesse se hospedar ali. O nosso amigo queria dormir no espaço aberto, então armou uma barraca de camping no terreno, em frente ao hotel, quase embaixo das janelas que davam para os nossos quartos. Ele brincou dizendo que queria dormir sob a luz das estrelas, mas nós sabíamos que ele queria mesmo era economizar o dinheiro da diária. Minha família pegou então 2 quartos, um para os meus pais e um para eu e meu irmão. Desde o momento em que estávamos, podíamos sentir uma presença em nosso quarto. Não era uma presença física, e sim como se algo ou alguma coisa estivesse nos observando por entre aquelas paredes. Era uma sensação tão estranha que você só entenderia se estivesse lá dentro do quarto. Nós estávamos cansados demais para fazer algo em relação a isso. Era mais cômodo atribuir essa sensação ao cansaço da viagem e simplesmente deitar e dormir. E foi o que nós fizemos. O meu irmão e eu simplesmente desmontamos nas nossas camas e dormimos bem rápido. O corpo estava bem dolorido por ficar sentado dentro do carro durante todo o dia e por várias horas seguidas. Mas foi por pouco tempo que o nosso sono profundo durou. Nós acordamos cerca de 2 horas depois sem conseguir dormir mais.
nós dois sentimos aquela presença no nosso quarto se tornar ainda mais intensa e notamos que o quarto agora estava bem frio, mesmo estando no meio do verão. Eu aumentei a temperatura do quarto, acreditando que o ar-condicionado estava desregulado, mas não adiantou muita coisa. Eu estava precisando ir ao banheiro e percebi que teria que sair do quarto, já que o banheiro ficava do lado de fora, no fim do corredor. Eu fui caminhando com a sensação de que tinha alguém me seguindo, e mesmo lá dentro do banheiro, eu continuei sentindo que estava sendo observada. Foi muito assustador. Quando eu voltei, o meu irmão estava assustado, sentado na cama com a luz acesa, falando que tinha visto alguém andando pelo quarto. Ele contou que estava com a cabeça coberta pelo cobertor devido ao frio e ao medo quando ele viu a silhueta de uma pessoa caminhando de um lado para o outro. Ele sabia que não era eu pelo formato do vulto, que parecia ser de um homem bem mais alto que eu, e pelo formato da cabeça, bem esticada na parte superior, o que indicava que o vulto usava um grande chapéu, tipo de vaqueiro. Ele pensou ser um intruso ou o dono do hotel e descobriu a cabeça para poder ver melhor e notou que não havia ninguém lá. Quando ele terminou de contar o que tinha visto, eu já estava tremendo dos pés à cabeça. Aí eu puxei ele pelo braço e corremos para o quarto ao lado, onde estavam os nossos pais. Mas assim que entramos, vimos que eles também estavam acordados e estavam passando por uma situação bem parecida com a nossa. Eles ouviram passos dentro do quarto. Minha mãe disse que parecia um grupo de 3, talvez 4 pessoas andando por ali. Eles acordaram assustados e não viram nada e nem ninguém. Minha mãe pensou ter sonhado, mas depois viu que meu pai também havia ouvido os passos e, além disso, alguns sussurros, como se as pessoas estivessem se comunicando entre si, falando bem baixinho para não serem ouvidos. Nós 4 então sentamos juntos numa roda, demos as mãos e começamos a rezar. Nós imediatamente nos sentimos muito melhor e ficamos o resto da noite acordados rezando. Nenhum de nós conseguiu dormir direito. Sempre um ficava acordado tomando conta do quarto, enquanto os outros 3 tentavam sem sucesso pegar no sono. Na manhã seguinte, descobrimos que o nosso amigo, que estava na barraca do lado de fora, também não havia conseguido dormir. Estávamos todos tão cansados quanto havíamos chegado na noite anterior. Aí nós arrumamos as nossas coisas e saímos dali o mais rápido possível. Conversando já novamente dentro do carro e seguindo viagem, ele nos perguntou o que estávamos fazendo andando no nosso quarto a noite toda ao invés de dormir. Ele falou que viu 3 ou 4 pessoas andando, abrindo e fechando as cortinas do quarto onde estávamos eu e meu irmão. Ele até pensou que estávamos dando uma festa ou coisa parecida, tamanho era o barulho que ele ouvia vindo do nosso quarto. O estranho foi que não tinha ninguém lá a noite toda. Estávamos todos no quarto dos meus pais e não no meu. O trauma foi tão grande que quando paramos para descansar em uma cidade próxima, ficamos todos juntos no mesmo quarto e dormíamos com todas as luzes bem acesas. Luciano, todos os anos minha família e eu viajamos sempre todos juntos. Apenas nessas 2 ocasiões passamos por essas situações inusitadas. Eu nunca consegui encontrar explicação para esses fatos. Uma pessoa já disse que provavelmente eu sou médium e tenho o dom de presenciar esses fenômenos, algo que sempre me deixou de cabelo em pé, porque eu morro de medo dessas coisas. Um fato estranho é que eu sozinha nunca vi nada de anormal. Apenas quando estava a família toda reunida e todos bem longe de casa é que essas coisas aconteceram. Será que esses eventos precisam de uma espécie de equação cósmica para ganharem forma? Eu gostaria muito de encontrar uma explicação para esses acontecimentos tão estranhos.